pedir a atenção de vocês agora, porque agora nós vamos ter um momento muito especial. Vocês veem aí na tela Thalma de Freitas, cantora, compositora, atriz e filha do maestro Laércio de Freitas, que faleceu recentemente, e que nós gostaríamos imensamente de fazer uma homenagem a ele nessa edição. E fiquei assim, pensando na ideia de que na hora, né, não haveria, olha gente, por favor, deixa eu falar isso para vocês, que eu quero compartilhar isso que a gente está fazendo com vocês. Eu queria muito, por favor, só queria dizer isso para vocês, queria compartilhar esse momento com vocês, que é um momento de delicadeza mesmo, que a gente queria mesmo ter vocês aqui para fazer essa homenagem para o maestro Laércio de Freitas, convidando a filha dele, para, em vez da gente ficar falando sobre ele, eu pedi a Thalma se ela poderia fazer uma fala sobre o maestro, e ela muito gentilmente disse que sim, e ainda trazendo com ela aquela contrabaixista incrível que estava tocando aqui agora há pouco, as duas juntas aqui no palco para a Thalma fazer essa fala em homenagem ao pai. Então eu agradeço em primeiro lugar muito a delicadeza da Thalma. Claro que convidar para vir, você vem para uma homenagem ao seu pai, seria até previsível, né? Mas vir fazer como a gente sugeriu, isso é uma coisa muito delicada mesmo da parte dela, de simplesmente entrar e falar, não, vamos fazer como você está pensando. Agora mesmo, falei, você quer entrar? Ela disse, faça como você acha. Então, por essa delicadeza da Thalma, mais nos emociona ainda, porque eu queria receber com palmas a artista Thalma de Freitas, por favor. E, juntamente com aquela menina incrível, instrumentista fantástica, que a gente já teve o prazer de conhecer agora há pouco aqui no nosso palco do Chorando, Vanessa Ferreira. Muito obrigada, Vanessa. Então eu queria, nesse momento, a atenção nossa aqui, as pessoas que estão mais lá no fundo também, pela delicadeza do momento. Muito obrigada, Thalma. Tá com você. Obrigada, Fátima. Obrigada mesmo pelo convite. Obrigada pela homenagem ao meu pai. É uma grande honra estar aqui no Chorando Sem Parar. É um festival que meus pais, né? Minha mãe está ali. Oi, mãe! Queria muito que a minha mãe estivesse no palco. Tem certeza, Piquica, que você não quer subir? Tá bom. Eu não vou me estender muito, mas vim aqui falar não sobre a carreira do meu pai, ou sobre a música dele, porque isso vocês vão ouvir, né? Quem já conhece sabe da grandiosidade da obra do Laércio. Mas quem conhecia o Laércio de Freitas pessoalmente, sabia também da grande sabedoria ancestral que ele trazia nas suas frases de efeito. A gente tem um grupo em homenagem ao papai, então eu vou colar aqui no grupo do celular, falar e comentar sobre algumas frases importantes que o Laércio trazia e traz ainda. E para todos os seus amigos, essas frases fazem parte do nosso conhecimento. A primeira, e a mais importante, eu acho, que mais todo mundo reconhece é: se fosse fácil, qualquer um faria. E o que ele quer dizer com isso? Parece óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes a gente encontra dificuldade de realizar uma tarefa, dificuldade de viver uma situação, certo? Papai era um pianista, um exímio pianista, realmente virtuoso, e ele estudava muito. Ele estudava todos os dias, 2 horas por dia, durante 50 anos.
Ele sabia que a disciplina, a dedicação, a seriedade, o compromisso que você tem com o seu instrumento faz com que você seja um artista, um músico acima da média. A diferença entre um músico virtuoso não é o talento. A diferença para o músico virtuoso é o compromisso, a paixão, mas principalmente a disciplina e a resiliência. E eu sei que ele colocou essa ideia em todos os seus alunos, e muitos músicos maravilhosos que têm o Laércio como uma referência, por ele ter ensinado o como vale a pena você se dedicar além da conta para aquilo que você é apaixonado por fazer. Outra coisa que ele dizia para mim, Vanessa, eu devia te apresentar e falar sobre você um pouquinho. A Vanessa, a gente toca junta, ela é uma excelente pessoa, excelente musicista, e a Fátima teve essa grande ideia de como ela ia estar aqui hoje, dela me acompanhar. A gente combinou de improvisar, porque, afinal de contas, né, enfim, eu não posso cantar, sabe? Que é música instrumental. Sou meio contra, porque eu acho que, enfim, a voz também é um instrumento. Às vezes você só não tem palavras, mas você tem... Mas, enfim, a gente segue as regras, né? Então vamos seguir as regras. Vanessa Ferreira, senhoras e senhores. Outra coisa que o maestro dizia é: acredite-se. Acredite em você, na sua capacidade de, a cada dia, crescer, a cada dia, expandir o seu conhecimento. E a cada exercício que você fizer, cada aula, cada encontro, cada show, acredite-se. Você vai precisar dessa crença em si mesmo para ir além de si mesmo, para enfrentar as dificuldades que às vezes não são uma coisa difícil, mas as coisas pequenas. Aquela monotonia de tocar o exercício todos os dias, horas e horas e horas, e no dia seguinte repetir, e repetir aquele exercício monótono quando você está cansado, quando você está animado, quando você gostaria de estar fazendo uma outra coisa, quando você está doente. Respira, acredite em si e continue no seu dia a dia, porque a magia mesmo a gente encontra de surpresa, ela pega a gente de surpresa quando a gente está dedicado ao nosso trabalho. Óbvio, eu estou falando aqui de músicos, né? Especialmente músico instrumental, instrumentista, mas como atriz eu usei esse conhecimento. Eu acredito que em qualquer profissão, qualquer coisa que você faça, dá para abraçar esse conceito de acreditar em si. Recentemente eu encontrei pessoas excelentes, muito bem sucedidas, assim, mas gente rica, sabe? E quando você não é herdeiro, quando a sua bem-aventurança, quando a sua fortuna vem do trabalho, essa era a coisa que a gente encontrava em comum, todos nós, acreditar em si. Eu peguei essas frases do grupo que é em homenagem ao meu pai, um grupo que se juntou quando ele ainda estava doente. E em um momento a gente tinha que escrever uma placa em homenagem ao papai. As cinzas dele estão em Campinas, no Bosque do Jequitibás, que é um lugar que ele amava muito. E eu fui perguntar, então, vamos pensar no que a gente vai escrever na placa e tal. E as pessoas foram mandando essas frases. Acredite-se, foi 2 pessoas lembraram dela, porque eram coisas que elas lembravam com muito carinho. O Arismar do Espírito Santo lembrou: roupa na corda, filhote! E para quem é músico e já improvisou com o papai, sabe o quanto ele se divertia quando simplesmente deixava a música tomar conta do corpo dele. E era
quase como uma canalização, é quase como um momento espiritual, não é, mãe? Por que não dizer? Era um momento de pura espiritualidade, mas não uma coisa fora do comum, não, é uma coisa extremamente humana. E ele ria, ele gritava, ele dizia, roupa na corda, filhote! E aí as pessoas falaram, ficavam estudando horas. Tem memórias maravilhosas. Quem aqui teve a honra de ouvir o maestro Laércio de Freitas tocar? Eu sei que tem muita gente lá atrás que teve a honra de tocar com ele, né? Ele veio no Chorando Sem Parar, eu sei. Ele gostava muito daqui. Teve uma mensagem que diz assim: as frases célebres do maestro Laércio ficaram na memória de todos que o conheceram. Uma vez o tio falou uma frase tão bonita sobre a dificuldade da vida, que era algo mais ou menos assim: a vida é uma estrada cheia de curvas, com placa, sem placa, e às vezes a placa está depois da curva. Ele era muito espirituoso. Essa é ótima. Quem é músico aqui na plateia? Tem músico? Tem mais público, gente, que lindos vocês. Para os músicos, essa é boa, essa é especial. Se você errou na primeira vez, continue errando, e aí vai parecer que você fez de propósito. Eu lembro dele dizer que não tem erro quando você está no palco tocando, porque o público não sabe como é a música, não sabe como é o arranjo. Na dúvida, você tira a mão do instrumento, porque silêncio também é música. E se você errar, abraça esse erro, porque ele também faz parte da música, e deixa a sua criatividade te levar para o lugar correto e corrige. Essa vulnerabilidade do instrumentista é uma das coisas mais emocionantes de se ver. Quando você ensaia, tá tudo certinho, nossa, que bonito. Mas quando você está improvisando e você está livre ali no palco, e aí daqui a pouco você dá um tropecão, e aí você fala, para onde é que isso vai? E todo mundo fica se olhando, e leva um tempo e se encontra novamente. Aí a mágica acontece, a gente sente, a gente fica arrepiado. Não é só de ficar admirado, olha que bonito que você canta bem, ou que você toca bem, mas o como é bonito a sua entrega para a música, e permitir que a música tome conta de você. A música vai te mostrar para onde ela quer ir, muitas, muitas vezes. Sabedoria para levar para a vida. O que mais? Deus gosta, tanto gosta que deixa. Isso é muito lindo. E eu queria contar para vocês como eu aprendi a ser cantora, como meu pai. Ele sabia que eu sabia música, ele sabia que eu entendia a melodia da música. Então, quando a gente ia ensaiar, ele pedia para eu escrever à mão as letras das músicas e recitar para ele. Então a gente ficava sentado no sofá, conversando sobre cada letra de música, cada uma delas, e o que ela significava, e o que o poeta queria dizer, e se tinha alguma palavra que eu não conhecia quando eu era jovem, né, se não tem, vai buscar o significado dessa palavra e lê o que essa música te diz, o que essa música te lembra. E com ele eu aprendi a escolher os textos das canções, porque eu entendi que a cantora na banda tem esse lugar de traduzir o sentimento da música através da melodia e da letra, não só cantar bem. Cantar bem é o mínimo. Que bom que você canta bem. E agora, o que você vai fazer com isso? Tem que fazer as pessoas sentirem, tem que se comunicar com elas através da melodia e através daquela letra. Então, se aquela letra você não tomar
incorporar ela, vai ser muito difícil fazer uma interpretação autêntica. E eu sei que ele ensinava isso para os alunos, mas para mim teve um peso muito grande, porque eu não fui abraçar a carreira de cantora, eu fui abraçar a carreira de atriz por causa dele, porque ele me mostrou o quão é importante você interpretar texto. Aliás, tem muita gente que termina a faculdade e não tem interpretação de texto, não, uma coisa louca isso. Enfim, não vou me estender muito. A última frase que eu queria falar do maestro, além da curva sem placa, eu falei da curva sem placa? Falei. Nós não precisamos nos perder. Não se perca de vista. Não perca de vista. Não perca dentro do seu coração, na sua memória, as pessoas que você quer bem, os mestres que te ensinaram, as pessoas que você admira. A gente não precisa se perder. E às vezes eu tinha a impressão que ele estava falando, eu e você, mas ele estava falando de você com você mesmo. Não se perca de si, não se perca de vista. Obrigada, Pai. Obrigada, mamãe. Obrigada, Fátima. Obrigada, Lu. Obrigada, Chorando Separar, por me convidar a estar aqui, lembrar do maestro. Eu trouxe aquilo que eu entendo ser, de certa forma, o menos conhecido, mas o mais importante, que é o espírito ancestral e a sabedoria do Laércio de Freitas. Muito obrigada. Obrigada.